Então estamos de volta. O curso 3, ou passo 3, nas nossas trilhas do crescimento, que faz parte aí da jornada do conhecimento. Esse conteúdo aí então para os novos convertidos. Esse terceiro passo vai ter um título que eu creio que é um título tema, não vamos dizer assim, tema desse curso. Quem é Jesus? Vamos dizer assim, quem é Jesus? É uma pergunta, é um questionamento que nos leva assim a construir tantas respostas, né? A gente quer responder quem é Jesus. E as palavras que a gente vai usar aqui para tentar trazer luz a essa resposta são vários conceitos ou várias frases que nós vamos querer aqui trazer para então responder quem é Jesus. E o texto, né, da leitura que nós temos nesse passo 3, que uma das respostas possíveis para essa questão pode ser encontrada, né, quando nós compreendemos, né, daquilo que Deus fez na pessoa de Jesus em um lugar específico, na cruz do Calvário. Então a gente vai olhar para o Evangelho, a palavra do Senhor. E lá no Evangelho, segundo quem escreveu o Lucas, no capítulo 23, o texto tem a referência. Lucas capítulo 23, verso 39 a 43, ele vai trazer assim essa história. E conhecendo essa história, a gente vai ter uma resposta mais precisa de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E as Escrituras, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, falam, profetizam, testemunham de uma pessoa, de Jesus Cristo, como expressão máxima do amor de Deus pelo homem. E aí a gente vai ver nesse texto de Lucas 23, do verso 39 a 43, nós vamos ver ali a história, né, Jesus sendo crucificado. Ele está ali entre dois criminosos, Jesus no centro ali, lá no Gólgota, Jesus está sendo crucificado entre dois criminosos. E cada um na sua maneira de clamar por salvação. Um arrogante, um bem desprezível assim nas suas falas, na sua palavra, e o outro totalmente humilde, reconhecendo a sua condição de criminoso, de que estava ali sendo crucificado por causa do seu crime, por causa dos seus atos, das suas ações, das suas escolhas. Aquele que, diferente desse ladrão humilde, o outro, agindo de forma arrogante, com zombaria, amargura no seu coração, contrastando totalmente, né, com o ladrão que reconhece que Jesus era um inocente, estava sendo crucificado ali, sem merecer nenhum daqueles atos de crucificação. E aí precisamos compreender então o significado da cruz a partir da pessoa de Cristo. E a gente olhando para esse texto, não só esse texto de Lucas, mas quando você vai fazer a leitura, e eu creio que você vai fazer essa leitura do Evangelho, você precisa fazer essa leitura dos Evangelhos, você precisa ver na perspectiva de Marcos quem é Jesus, você precisa ver na perspectiva de Mateus quem é Jesus, você também precisa ter na perspectiva de Lucas quem é Jesus. Você precisa ter na perspectiva de João, quem é Jesus. Quando você então percorre por todas essas lentes aí desses evangelistas, nas suas experiências, você vai ter uma revelação de quem é Jesus. E depois você também vai ser uma lente pela qual as pessoas vão ver quem é Jesus por meio da sua vida. Mas você precisa conhecer, saber, trazer uma resposta para essa
pergunta: quem é Jesus? A cruz demonstra então o amor de Deus, né? A cruz de Jesus demonstra o amor de Deus encarnado, um amor que se envolve em nossa história. E o propósito desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus é se envolver na nossa história, se envolver no nosso mundo, nas nossas concepções de vida, de mundo. E a proposta de Deus é essa, né? De se envolver com o homem, se envolver na realidade do homem, de mudar a realidade do homem. E aí mais uma pergunta: por que Deus fez tudo isso? Por que Deus amou dessa maneira, dessa forma? E a gente vai ver que as Escrituras têm a resposta, né? Por amor. Deus fez tudo isso por amor, porque Deus é amor. Na carta que João escreveu, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 16, fala que Deus fez o que fez porque Deus é amor. A natureza dele é amor. Então a resposta tão simples e tão profunda e tão verdadeira é essa: Deus fez o que fez por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário porque Ele é amor. E Deus não pode negar quem Ele é. Se Ele é amor, tudo que Ele faz é imbuído de amor. Tudo que Ele faz é motivado por sua personalidade de amor, por seu caráter de amor. A cruz de Jesus fala do perdão de Deus. A cruz revela a profundidade do perdão, do amor de Deus pelo homem, pela humanidade. Falar do perdão de Deus sob uma expressão de violência, né, representa no ato representado na verdade no ato de crucificação, acaba fazendo com que erroneamente imaginemos Deus como um ser implacável. Quando a gente olha para a cena da cruz do Calvário, Jesus sendo crucificado, morto ali, a gente vai ver: poxa, mas que amor é esse que se expressa de forma tão violenta? Que expressão de violenta, de perdão é esse que precisa ser tão violento assim? E aí a gente vai, essa perspectiva ou essa tentativa de interpretar esse perdão precisa ser polida, né? No Antigo Testamento, para o povo hebreu, cada dimensão da fé requeria um sacrifício correspondente. E a gente vai ver mesmo, quando a gente vai recorrer ao texto do Antigo Testamento, para cada ato, para cada expressão de fé, havia um sacrifício que correspondia a esse ato. Porém, no Novo Testamento, é principalmente a epístola que foi escrita aos Hebreus. Você pode conferir isso também, né, por meio de todo o texto da epístola aos Hebreus, que desenvolve a dimensão sacrificial da morte de cruz, de Cristo. Esse livro, né, essa epístola, vamos dizer, epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, ela traz de forma muito precisa a revelação, a dimensão espiritual do sacrifício da morte de Cristo. Esse sacrifício o povo do judaísmo, né, os judeus interpretam como grande perdão ou Yom Kippur. Então a gente precisa olhar sempre para o perdão do nosso Senhor, o sacrifício da cruz de Cristo, o perdão de Deus, pela ótica do Evangelho, das boas novas, dos Evangelhos, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João e até mesmo segundo o próprio apóstolo Paulo, que revela a dimensão desse amor, desse perdão. Então a cruz opera, a cruz ela promove na nossa vida a reversão de valores. A imagem natural que às vezes nós temos de Deus é que Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Às vezes a gente fica só com esse conceito acerca de quem é Deus. Essa lógica ela é aplicada ao nosso conjunto de valores nesse mundo, né? Porém, para vencer de fato, né, você tem que vencer essa perspectiva bem limitada. Você precisa tem que ser mais
mais forte que seus oponentes, né? Na verdade, as pessoas elas interpretam que a cruz opera uma reversão de valores. Por quê? Porque na imagem natural que nós temos que Deus é onipotente, revela, dá-se a entender que Deus vem se revelar como onipotente, porque aquele que é mais forte, né, o que é mais forte, ele vai vencer, por isso que ele é onipotente, né? Porém, a cruz afirma que é por meio da entrega desse que é mais poderoso, que é mais forte, que ele dá o dom gratuito, e não da imposição dele, desse poder, embora ele seja divino. A cruz de Jesus revela então, queridos, a humildade de Deus, sendo ele um Deus onipotente, onisciente, um Deus divino, revela a humildade dele, a simplicidade dele, de não se valer da sua onipotência, do seu poder, mas da sua misericórdia, do seu amor, que se coloca ao nosso lado, ao lado dos pequeninos, dos oprimidos, né, dos marginalizados, ao lado da nossa condição humana. Então ele se identifica, né? Filipenses 2 fala que ele foi reconhecido em figura humana, ele se identificou com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas. Então Jesus, a cruz de Cristo revela o amor de Deus em Cristo. E Cristo, o texto fala que Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Então Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Você quer compreender o amor de Deus, você precisa compreender Cristo. Você precisa responder quem é Jesus. Isso é uma verdade para nós. A salvação por Jesus, né? Ele vê com os olhos da fé o Salvador, o amor encarnado. Está falando aqui daquele ladrão que reconhece que Jesus era um inocente, estava sendo crucificado sem ter pecado algum. Ele vê com esses olhos, os olhos da fé. Ele vê Jesus, o Salvador. Ele olha para Jesus à sua direita e lhe faz um pedido incrível: lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. No reino, né? Lucas 23, 42. E Jesus faz essa promessa para ele, reconhecendo no coração dele, assistindo, vendo o coração do homem, desse ladrão. Jesus, né? Ele não tem... Esse é um homem que não tinha nenhuma dignidade, mas Jesus enxerga, né? E Jesus responde: eu lhe garanto, Lucas 23, 43, eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a prova do amor de Deus, que Ele nos perdoa na hora, o nosso arrependimento, a nossa necessidade de perdão. Ele corresponde o nosso arrependimento com um perdão imediato, com a graça imediata. Então é isso, irmãos, eu estou compartilhando aqui um pouco sobre quem é Jesus, mas eu quero que você busque as respostas por meio da leitura desse texto, desse passo 3 ou desse curso 3, e você alcance então essa resposta para que você possa responder para outras pessoas quem é Jesus, e com sua boca cheia de vontade de responder, de gozo e de verdade. Isso é maravilhoso. É isso aí. Então aproveita a leitura desse passo 3 e seja tremendamente edificado com essa pergunta e com a resposta que Deus vai trazer para você. Deus te abençoe e até a próxima.